Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós. Neste dia, que é o 13 de janeiro de 2023, né? Graças a Deus pela conservação das nossas vidas, né? E por tudo mais que Ele tem feito nas nossas vidas. Pela própria vida que Ele nos deu, né? Pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pela igreja, pelos apóstolos, pelos profetas, pelo sangue que o Senhor Jesus derramou no madeiro, até a sua última gota, né? E amém, né, irmãos? Graças a Deus. Vamos continuar aqui com a nossa pequena história aí, né? Nós estamos falando aí da reforma, da contra-reforma, né? Aí a gente passou lá pelo ano de 1648, teve lá um tratado, né, chamado Tratado de Westfália, quando, né, os protestantes e os católicos fizeram um acordo, né, e aí dividiram lá, né, as nações, né, de acordo lá com os reformadores, né. O catolicismo romano ficou dominando a França, a Itália, né, uma parte da Alemanha, a Espanha, Portugal, né? E aí o luteranismo ficou dominando o norte da Europa, Calvino ficou dominando uma parte da Alemanha, a Suíça, né? Então fizeram lá as pazes, né, digamos assim, né? A paz de Westfália, né? Que foi uma paz religiosa, também foi uma paz política, né? E aí os protestantes, né, se tornaram livres, digamos assim, né, para exercer lá as suas religiões, as suas doutrinas, né? Mas na realidade o que aconteceu? Que é que os protestantes, eles não romperam completamente, né, com o legado da Igreja Romana, né, e com o papado. Com o papado talvez sim, mas com as teorias não, né? E com as doutrinas, né? Porque os seus corpos doutrinários, né, das religiões reformadas e da Igreja Católica, eram semelhantes, né? São quase iguais, são unânimes, né? Coincidem em vários pontos, né, doutrinários da própria Igreja Romana, da própria Igreja Católica. Então, por exemplo, os credos deles, né, as declarações, né, de crença deles, de fé deles, né, aceitam o quê? Eles aceitam os apóstolos, né, e os seus ensinos, né, aceitam, né, né, a maioria dos concílios, né, romanos, né, até mais ou menos Nicéia, né, até o concílio de Nicéia. Eles aceitam os ensinos do Atanásio, né, certo? Eles concordam com a essência de Deus como sendo uma trindade una, né? Um só Deus em três pessoas distintas. Também acreditam na divindade de Jesus Cristo, né? Na ressurreição, na morte, né? Acredito também que a Bíblia é revelada, né? Uma revelação do Deus vivo, né? Também eles têm a queda, né, do homem no Éden como algo comum, né? Acreditam que houve a queda, houve a criação, né? E acreditam também na vida moral, né, da igreja, né, na vida ética, na vida moral. Então eles têm pontos comuns, mas tem muitas divergências também, né? Claro que existem muitas diferenças entre eles, né? Doutrinárias, né? Certo?
quando a gente se debruça, né, para, para estudar, para analisar, né, as suas doutrinas, né, seus pontos doutrinários específicos da doutrina, aí nós vamos ver que cada uma delas tem diferenças, né? Cada uma delas e de suas filhas, né? Tanto o catolicismo romano como o protestantismo tem as suas filhas, né? E quando a gente se debruça a analisar os pontos doutrinários, nós vamos ver muitas diferenças, né? Que é o que nós estamos vendo, né? As grandes diferenças aí que existem entre eles. Um exemplo aqui, por exemplo, a doutrina da ceia, né? Do memorial, né? Da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, é um emaranhado de teorias, né? E pontos de vista pessoais, né? Que muitas vezes nada tem a ver com os ensinos apostólicos, né? Então a ceia, tem gente que faz a ceia com pão asmo, outro fala que não é com pão asmo, outro diz que, enfim, outro diz que é com suco de uva, outro que pode ser com Coca-Cola, e assim vai, né? Então a grande polêmica que se criou, né, com a reforma, foi sobre o quê? Foi sobre o surgimento do individualismo religioso, né? Ao invés da organização institucional da igreja. Então, a grande, digamos assim, polêmica entre eles é isso aqui, né? É a organização da igreja, a institucionalização da igreja e o individualismo religioso. A diferença entre o individual e o coletivo, né, digamos assim, né? Por quê? Porque as doutrinas são o quê? O indivíduo. O que é o individualismo? O individualismo é que o indivíduo não precisa de uma instituição para ter contato com Deus, né? Ele não precisa de uma instituição. Isso é uma verdade, não precisa, né? Mas acontece que com isso eles negam a igreja, né? O individual nega a igreja, né? Então, quer dizer, fica aí um negócio esquisito, né? Então ele vai dizer o quê? Qual é a conclusão? Não são necessários para os protestantes, né, os sistemas sacerdotais e hierárquicos. Então o individualismo lá no protestantismo é isso aí, né? Não é necessário o sacerdote, não é necessária a hierarquia, porque o indivíduo é capaz, né, de quê? O indivíduo é capaz de entender a Bíblia e formar a sua opinião sobre os diversos temas, né, e pontos doutrinários, né? Então, o individualismo, o que acontece com ele? Quer dizer, eu sou, né? Eu me salvo a mim mesmo, digamos assim, né? Eu me entendo com Deus, eu não preciso nem da igreja e nem do ministério, né? Então, esse é o individualismo. Aqui chegaram algumas denominações, aqui chegam algumas denominações, né? Então eu posso entender, qualquer pessoa pode entender as escrituras, né? Mesmo que esteja dentro da igreja. Então a reforma, né, ela forçou, né? Uma coisa interessante, né? É que a reforma... Sim, então, o individualismo e a instituição, né? Então tem aquelas denominações que privilegiam a instituição, ou seja, a igreja, a instituição, ela é essencial para a salvação, né? O que é uma verdade, só que tem aí né? Só que tem aí uma heresia, né? Porque ele não está falando da igreja espiritual, ele está falando da igreja instituição. Ele está falando de uma denominação terrena, né? De uma organização terrena, uma organização humana.
Então nós vamos parar por aqui e amanhã a gente continua, né? Se Deus quiser.